Olá, olá! Sejam bem-vindos. Vou dar um tempinho aqui para a gente iniciar, aguardando o pessoal entrar. Ah, Darly, bem-vinda! Vamos lá, vamos lá! Nath já entrou aqui. Nath, eu te chamo daqui a pouquinho, tô esperando aqui uns 2 minutinhos aqui o pessoal ir entrando. Já te mando o convite, tá? Eu vou colocar aqui o tema, tá, da nossa live de hoje. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Nosso tema da nossa live, eu vou fixar aqui, tá? Então, para vocês já terem aí uma noção do que será tratado hoje nessa live super especial com essa grande amiga minha de São Paulo, uma baita profissional, gente. Vocês não têm noção do conteúdo que vocês vão ter hoje aqui nessa live. Então, fique até o final aqui com a gente, tá? Porque depois, no final da live, nós vamos fazer dois sorteios muito bacanas, né? E eu tenho certeza que vocês vão aprender muito aqui com a gente nessa segunda-feira, nessa semana que se inicia. E nada melhor, né, gente, do que falar sobre autoestima nos relacionamentos. Então eu vou convidar aqui a minha amiga Nathalie. Deixa eu mandar o convite aqui para ela. Acho que ela já me mandou aqui. Peraí. Aqui. Vamos colocar ela aqui ao vivo. Bem-vindas, bem-vindas, Ana Paula, Márcia, Mônica. Ó, tô aguardando a Nath entrar. Direto de São Paulo. Tá me Oiê! ouvindo aí? Vocês estão ouvindo a gente? Deixa eu ver. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem? Sim, aqui tá ok. E aí, para vocês? Dá um joinha aí pra gente, Olha, para por mim, favor. Legal, legal. Bom, antes da gente iniciar a nossa live, eu escolhi uma poesia do livro da Nath, um vamos ver se reencontro. ó, Oi? vamos ver se é a Ah, mesma. você também estava com a mesma. Você queria ler também? Começar? Então, já que você é a convidada, você lê ou você lê uma final, no final. Eu leio Vamos a fazer assim? Eu não sei se foi a mesma que você escolheu, agora eu estou até em dúvida. Olha só, deixa eu ver. A minha poesia do livro foi A Pérola. Ai, a pérola é uau, hein? A A pérola. Pérola. Bom, eu vou compartilhar com as nossas espectadoras e espectadores que estão aqui nos acompanhando, por quê, né? Porque eu acho que a autoestima tem tudo a ver com essa transformação, né? Da, Tem. da, da pérola, né? Desse processo de transformação profundo, né? E doloroso ao mesmo tempo. Vocês, E foi uma das poesias o meu do fone? livro da Nathalie que Vocês me conseguem me tocou ouvir bem aí, profundamente. Sim, sim. tá? Porque assim a gente consegue gravar o áudio legal. Ok. Então vamos lá. A pérola. A ostra fez a pérola de tanta dor. A outra fez a morte de tanto amor. Não te feches desta forma, a pressão sobre o seu coração cobrará seu preço. As feridas abertas são passíveis de cura. As dores guardadas apodrecem em nós. Aceite cada evento como parte da sua cura. Aceite cada remédio como parte da vida dura. Mas jamais morda a mão que te alimenta, pois nesse gesto mora um coração igual ao seu.
Entre na sua caverna levando consigo seu cobertor preferido. Mas lembre-se com amor de quem o costurou para ti. Liberte-se dos grilhões da culpa, pois isso é a salvação. Mas não carreguem tanto a chave do meu coração, pois aquele que ama reconhece a dor da ostra que criou a joia. Cuide com amor da pérola produzida, pois quando a ostra se abrir, essa pode ser a sua saída. Que lindo! Essa poesia é uma poesia que ela entra muito dentro dessa nossa dor, né? Ela entra num lugar onde, dentro do contexto do livro, de todos os nossos relacionamentos, ela entra no lugar da gente fazer algo com a dor que a gente viveu, do amor, né? Mas nem só de dores vive o amor, né? Por favor, né? E quando eu fui, pensei assim, poxa, eu venho recebendo tantos casos aqui na Morada Generativa, Nath, de mulheres com muita baixa autoestima e que ficou muito mais evidente, muito mais transparente agora nesse momento de pandemia, né? Nesse momento de isolamento social. E aí eu pensei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. E conversando com a Ana Paula, que é minha parceira, a tampa a panela aqui nos projetos, né, Aninha? Ela está aqui online com a gente. Mônica, direto de Porto Alegre, que coisa boa. Só gente maravilhosa aqui com a gente, Nath. E aí eu falei assim, gente, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que a gente precisa trazer esse tema à tona, porque é algo que às vezes é falado de uma forma muito superficial, né? Sim. Então, hoje, a proposta é a gente aprofundar um pouquinho mais esse tema, né? A gente vai ficar aqui uns 45 minutos falando sobre, especificamente, esse tema, mas de uma forma mais profunda, né? E eu acredito que a gente possa, de alguma forma, tocar as pessoas que estão aqui com a gente, né? E fazer esse círculo, né? De união, de apoio, de suporte, que eu acho que é para isso que servem as lives que estão acontecendo, né? Tem muita gente reclamando, não aguento mais live. Gente, isso é uma preciosidade, é conteúdo. É um presente, né? Exato. Né? Semana passada a Nath fez uma live, era mais ou menos 1h da tarde. Foi uma maratona. Foi uma maratona de live, né, Nath, na semana passada, mas a quinta-feira foi a live assim que tocou lá no fundo da minha alma, porque ela falou do amor espiritual, né? De você se conectar com o seu auto-amor, mas de uma forma assim, transcendental. Não sei se é essa a palavra, Nath. E depois eu fui mandando o convite para várias amigas e elas, cara, assim, olha que coisa linda, que presente que você nos deu aqui. E eu falei assim, vocês não têm ideia do presente que eu vou trazer. Eu vou trazer a Nath com vocês sobre autoestima dos relacionamentos. Eu acredito que muitos de nós aqui vamos aprender com você hoje aqui. E eu quero passar a palavra para você agora, né? Bom, vamos lá. Então, agora eu também preciso me apresentar, né? Porque nem todo mundo que está aqui me conhece. Eu estou vendo uns alunos meus aqui. Mas primeiro quero te agradecer, Ale. A gente é amiga, a gente trabalha junto com o mesmo propósito, que é ajudar as pessoas a evoluírem, ajudar as famílias a crescerem. Então, para mim é um prazer estar aqui com você, trocando, né? Agora, quando a gente fala de relacionamentos e de autoestima, eu costumo dizer que, assim, da minha prática do consultório, que são 15 anos, eu trabalhei com muitos casais. Né? Além de muitas mulheres, hoje em dia é engraçado que mais de 50% do público que eu atendo em consultório, mas agora online, são homens. Então é uma mudança super interessante. Muito significativa. Muito significativa. E aí o que é mais interessante disso é que mais de 80% das questões de um casal não tem nada a ver com o casal. Então, mais de 80% das questões que a gente vive dentro de uma relação afetiva não tem nada a ver com você.
Então, quando a gente começou a combinar, vamos falar de autoestima, eu falei, vamos, mas vamos falar de autoestima bem profundo, porque não basta a gente falar eu me amo, eu me cuido, né? Essas palavrinhas de autoajuda. Não, elas são assim, acho que o início, às vezes a gente precisa de um primeiro degrau para ganhar consciência, mas você não tem liberdade de viver a autoajuda, você não tem liberdade de viver o autoamor quando você ainda está preso nas histórias familiares. Porque a gente constrói a nossa relação com a gente mesmo desde pequenininhos a partir dos olhos que nos veem. A criança não nasce falando assim, ai, olha como eu sou linda, maravilhosa, e isso aqui eu vou cultivar para sempre, para quando eu for grande isso fazer diferença na minha vida. Infelizmente, gente, a criança não nasce com essa consciência, né? Ela simplesmente é um serzinho de luz que para ela tudo está bem, mas para ela ser validada, para ela começar a se identificar, né, como pessoa, ela depende daqueles olhos que as validam, que geralmente é o olho da mãe, ou o olho do pai, ou o olho daqueles que cuidaram desta criança. Então, dependendo do aprendizado, né, consciente ou inconsciente, da vida que ela teve, das experiências que você viveu dentro da sua casa de infância, dentro da barriga da sua mãe, dentro da sua história familiar, você já começou a construir a sua relação com você mesmo, com o seu valor e com o seu merecimento muito lá atrás. Então, para você conseguir, né, ressignificar, sobrepor um aprendizado atual, que é maravilhoso, você precisa que ele seja tão profundo quanto foi o teu aprendizado original. É por isso que só falar eu me amo, eu me adoro, eu me aceito, não basta. Porque a gente tem aí décadas de prática de descuido com a gente mesmo, com as nossas necessidades. A gente aprende que colocar limites é uma coisa que não é legal. A gente aprende que dizer o que eu quero, né, aquilo que funciona para mim dentro de uma relação é exigência. E pode até ser, se você for mais controladora. Mas a minha pergunta hoje para minha cliente durante a sessão foi assim, será que dá para ter essa conversa com seu marido de um outro lugar que não seja brigando? Porque a gente está acostumado a quando a gente coloca, né, numa relação aquilo que é importante para mim, parece que eu tenho que ir sempre numa postura defensiva, né? Eu preciso sempre colocar o meu ponto de uma forma muito clara para que ele não seja ultrapassado. Eu não sei se você vê isso, Ale. Se faz sentido isso para você. Totalmente, totalmente. Eu atendo também casos muito semelhantes, né? Então, assim, quando a gente tira a pessoa desse olhar do julgamento e passa ela para o olhar mais analítico, né? De como eu estou, né, dentro das posições perceptuais ali dentro da relação, sim, o despertar de consciência é outro, né? Porque uma das coisas que eu venho percebendo claramente é que a mulher, ela entra num papel, às vezes, de vítima, né? E busca, dentro da relação, por vilões ali, né? Quem é o culpado aqui? Né? E a partir do momento que ela sai de cena e começa a enxergar o contexto e a olhar para si, o despertar é outro, a cura, sim, ela vem de uma forma muito mais fluida, né? Muito mais leve, né? É bem nesse sentido que você está falando, sim. E tem uma coisa engraçada, né? Porque você fala a mulher no papel da vítima, e eu não sei se aqui a gente está falando só com mulheres, mas eu acho que é importante eu acho que trazer... com mulheres e homens também, né? Eu acho que uma das grandes sacadas é saber que o relacionamento é feito de metade um, metade o outro. São duas pessoas ali dentro. E nessas duas pessoas estão sendo vividas, trazidas e encenadas duas histórias diferentes. Então, são duas pessoas que trazem as suas famílias dentro de si mesma, encenando toda a sua cultura familiar dentro dessa relação.
Então, quando eu estou culpando, ou quando eu estou exigindo, ou quando eu estou julgando, na verdade eu estou fazendo isso a partir da minha lente, da minha história. Então, a autoestima, a construção da autoestima, ela vai passar por estágios de você olhar para dentro de você, dessa questão da autorresponsabilidade, da questão de falar assim, olha, eu vejo você, é isso que eu quero numa relação, mas para eu querer isso, eu preciso me tornar isso. Né? Porque não dá para... Eu sempre brinco, eu falei muito isso na semana passada, que o universo não responde aquilo que você quer. Né? O universo responde aquilo que você é. Uhum. Então, se eu sou uma pessoa amorosa, carinhosa, respeitosa, delicada, sensível, eu provavelmente vou encontrar, atrair, co-criar, vivenciar um relacionamento onde tem uma pessoa desse jeito. Aí você fala assim, Nathalie, não é verdade não, porque eu sou super legal e atraí o maior porcaria da face da Terra. Inclusive, eu fiz uma pergunta, né? Que são as crenças que muitas das mulheres, e até homens, carregam, né? Alessandra, eu atendi um homem uma vez que ele falou, Alessandra, eu tenho o dedo podre. Eu só uma mulher que é curva de rio. Eles usam uma expressão assim, bem chula, né? Mas não é bem assim. Então, aí você fala, bom, como é que eu, que sou tão legal assim, atraio uma pessoa assim? O que acontece é que você não é você só aqui. Você só é você. Fofo, legal, incrível. Se você estiver, primeiro, completamente presente, consciente da sua história, né, tiver incorporado toda essa história, tiver super trabalhado, e ainda assim vai ter uns desafios, porque quando a gente termina os nossos desafios, a gente vai embora. Então, enquanto você está aqui, você tem coisa para aprender. E se o seu desafio for na relação com o outro, você não vai atrair, co-criar, você não vai vivenciar um relacionamento que é aquele que você quer. Você vai vivenciar um relacionamento que vai trazer o aprendizado que você precisa ter para entrar em contato com a sua sombra, para entrar em contato com aquilo que você precisa crescer, para entrar em contato com a tua história familiar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo super interessante que muita gente vai se identificar aqui. Um casal no início do divórcio, agora, né? Já vem aí há 6 meses trabalhando o divórcio, e o cara não consegue se divorciar. Ele fala, cara, acabou meu casamento, mas não posso deixá-la, tem que cuidar dela, não posso deixá-la, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que cuidar dela. Eu falei, peraí. Eu falei assim, você tem que cuidar dela por quê? Não, porque ela depende de mim. Ela depende de mim. O casamento acabou, mas eu não consigo deixá-la. E aí eu conheço a história desse casal, né? Eu já atendi os dois. Ela perdeu o pai muito cedo. Ele tem uma história com o pai dela. Então, este homem, este marido, foi parar no lugar do pai dessa esposa. E aí é impossível ele deixar esse casamento. Por quê? Porque não existe uma ruptura, né? Um pai nunca deixa de ser pai da filha. Mesmo que ele morra, meu pai não morreu, ele continua sendo meu pai, eu continuo sendo filha dele. Então é uma relação sem fim. Diferente do relacionamento que tem ex-marido e ex-mulher. Né? Então, o que acontece é que quando você tem uma situação dessa, você fala, eu tenho liberdade para viver a minha história, mas se eu estou preso na minha história familiar, eu não consigo sair. E nesse caso, tem uma dupla identificação. Por quê? Ela está presa na história dela com o pai, não consegue largar de ser marido. Ele está preso na história dela com o pai e, obviamente, está preso na história dele com a mãe. Então, o quanto que você está livre para ter autoestima aí? Ale, quanto que você está livre para criar a sua própria vida? Se você está reencenando as histórias que você precisa curar. Então, por que eles ainda estão juntos? Porque tem história para curar. Né? De olhar para poder olhar para o passado e ver o que ali eu ainda preciso aprender para encontrar um próximo relacionamento.
Que aí Que eu sim falo me que traga, a cura que daí me a traga cura dos cura. dois ali, né, Nath? Eu acho que é o processo dos dois ali nesse sentido. De um olhar para o outro e falar assim, poxa, tem um vazio aqui que precisa ser preenchido. Tem algo aqui Sim. que precisa ser mudado, tem algo que precisa ser transformado, E é né? dentro de mim, né? Não tem nada a ver com o outro. Nada a ver com o Exatamente, outro. O outro é só um exatamente. despertador. Ele faz assim, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, olha para cá e veja em mim aquilo que precisa ser curado em você. E quando a gente faz isso, aí você pode fazer uma transição. E essa questão das transições dos relacionamentos também é uma coisa que eu falo muito quando a gente está nesse momento de encontrar um novo caminho, encontrar um novo amor. Porque às vezes a gente acha, a gente ainda vive na fantasia de que casados, né, o amor é para sempre, é juntos para todo sempre. A gente casou e a gente vai morrer velhinho. Pode ser que aconteça, gente. Pode ser que Pode aconteça. ser, pode Pode ser, ser. mas a gente já sabe que o mais importante é que enquanto você estiver junto com essa pessoa, vocês estejam inteiros, vocês estejam aprendendo um com o outro. E se esse aprendizado vai durar 1 ano, 10 anos ou 50, a gente não sabe ainda. Nessa bola de cristal nós não temos ainda. Agora, quando você precisa se despedir de um relacionamento que já te ensinou o que precisava ensinar, você já aprendeu aquilo que precisava aprender, tem jeitos de fazer isso. E se você não faz isso, o que vai acontecendo com a sua autoestima é que você vai encolhendo e você vai falando, eu não dou conta de outro relacionamento. Eu não dou conta nem de sair, de me despedir desse. Eu vou me fechando pro amor. Porque eu não consegui fechar o aprendizado daquela relação. Porque a gente não fecha uma relação, a gente fecha o aprendizado dela. Faz sentido? Totalmente, totalmente. Sabe uma coisa que eu venho atendendo muito, Nath, e talvez você possa fazer uma colocação em cima disso? Mulheres que emendam um relacionamento no outro. Ou seja, os problemas das relações passadas, elas continuam, porém, em relacionamentos novos, com outros homens, com outras pessoas, né? Então, ela não parou para curar o que precisava ser curado, e continua, né, com esses mesmos padrões de comportamento. A princípio você olha visualmente e fala assim, nossa, essa pessoa tem muita autoestima, né? Só que quando você vai investigar na fonte, não. Essa pessoa ela atrai apenas homens que se colocam no papel de filhos no relacionamento. Então, ela vai finalizando um ciclo a cada 2 anos e vai, de alguma forma, trazendo filhos novos, né, para a relação. Então, olha, o pessoal colocou aqui, ó, muito bom, Carla Lima, Carlinha, bem-vinda. Então, é muito interessante, muito peculiar isso, né, Nath? Porque é muito comum isso acontecer, né? Eu tenho uma cliente que fala o seguinte para mim, Alessandra, eu não sei ser ímpar, eu só sei ser par, né? Não sabe ser, no E sentido de ficar sozinha. exato, exato. Então, assim, então eu não consigo ficar mais de 1 mês sozinha. Não consigo ficar sozinha comigo mesma. Eu não consigo. Então, eu estou sempre em busca ali. Eu termino um relacionamento, eu já entro no aplicativo e vou em busca de alguém, né? Então, isso é muito corriqueiro também, né, Nath? Assim, nas relações isso acontecer, né? O ir empurrando para debaixo do tapete aquilo que precisa ser visto, curado, né? Acolhido e continuando com os mesmos padrões. Então, essa questão de continuar com o mesmo padrão, né, de passando de uma relação para outra e vivendo a mesma história, isso conta uma história sobre essa pessoa, né? E qual é a história, né, que talvez esteja aí por baixo disso? Quando eu vou trocando a pessoa, o botão que está sendo ativado em mim, o gatilho que está sendo ativado em mim, continua sendo o mesmo. E aí eu digo, se você não olhou para a sua raiz, você vai trocar de relacionamento para sempre.
Porque tem algo aí que tá, assim, tá insistindo. É alguém batendo na porta e falando assim, olha, tem uma coisinha aqui para olhar, viu? E aí você vai viver isso de novo, 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 até você olhar. Olhar para onde? Olhar para tua história. Então eu diria, se essa mulher estivesse aqui, né, assistindo a nossa live, eu diria para ela, meu amor, vamos lá. Qual a história da sua mãe e do seu pai? Qual a história dos seus avós? Qual a história dessas crianças perdidas nessa família que você vai colecionando crianças? Tem muitas possibilidades, né, de enredamentos nessa história. Mas o primeiro caminho é o que é que você está buscando? Qual é essa conexão que você não consegue encontrar? E a conexão que a gente tem em primeiro lugar dentro da gente é essa da validação do olhar humano. E muitas vezes está ligada à nossa relação com a mãe. Às vezes é com o pai. Mas muitas vezes a gente está buscando esse amor, essa coisa, fala, eu quero um amor incondicional, eu quero um homem que me ame, que seja isso, que seja incrível, que seja meu marido, companheiro, meu amante. Oi? É o super-homem que você está procurando. Entendeu? Porque não existe esse ser humano que vai cumprir todos os papéis. Porque cada papel tem uma função na nossa vida. Então, quando a gente olha para isso, fica mais fácil de perceber aonde pode estar a questão. Não tem nada a ver com o homem que eu atraio, mas é o que está faltando, o que eu não estou ouvindo na minha história, que eu preciso ouvir para que eu possa curar. E aí, agora sim cabe, tá, a poesia que eu ia ler. É uma poesia do livro, bem curtinha, que chama Minha Parte. A gente vai falar, sortear um livro hoje para quem ficar até o final. E depois eu vou ler poesia, umas perguntas aqui que o pessoal está colocando, tá, Nath? Depois que você vai, para a gente responder. Pra gente responder. Então ela fala assim, olha, estou procurando lá fora uma lembrança, uma paixão para recordar uma parte dentro de mim que ficou perdida pelos caminhos da vida ou em mares de sofrimento? Sob um desejo forte, uma necessidade carnal, física, intensa de ter algo ou alguém, está oculto a algo maior? Então, quando eu estou buscando isso, buscando, que parte minha que eu estou precisando reconectar e encontrar para poder daí sim viver essa experiência de completude e aí encontrar alguém tão completo quanto eu. E aí a coisa começa a mudar. Porque daí aquilo que a gente chama de autoestima começa a entrar num lugar de eu tenho meu valor e eu reconheço em mim e na minha raiz o meu valor. E aí eu posso olhar para o outro e reconhecer o valor do outro. Uau, exatamente. A Mônica, lá de Porto Alegre, ela falou o seguinte: e se percebo que estou nessa relação com uma projeção, né, como um pai, por exemplo, né? É possível ressignificar essa relação para o casal? Fale um pouco desse processo. Esse é um processo que precisa ter duas pessoas dentro, gente. É um processo de dois. Eu falo que a gente pode fazer um trabalho que melhora a relação com uma pessoa só? Pode. Entretanto, isso me conta já uma história sobre o casal, quando tem alguém que fala assim, mas meu marido não quer vir. Por quê? Porque é a mulher tentando fazer algo que o marido não quer. E como é que quando a gente faz isso, a gente faz, quem tem filho aqui sabe, a gente está agindo como? Quando a gente quer fazer alguém fazer algo que a gente quer. Estamos agindo como mãe. Então, quando tem algo que a gente está na posição, né, de mãe ou pai do marido ou da esposa, a gente precisa voltar para o nosso lugar. E primeiro, ver se tem algo na minha história que falta de mãe e pai.
Uhum. olhar para o meu marido ou para minha esposa, tanto faz, né? Com os pais dele atrás dele, Uhum. respeitando este caminho que ele fez para chegar até mim. E juntos podemos dizer um para o outro: aqui existem dois adultos. E aqui eu não sou seu pai, nem a sua mãe, nem seu irmão. Aqui eu sou um igual. E aí você chama esse adulto, você chama essa parte que está ali. E aí tem que ter um combinado. Que o combinado é: nós vamos fazer algo a respeito da nossa relação juntos. Ah, mas ele não quer de jeito nenhum. Então você vai escolher como você vai lidar com isso. Agora, o tempo inteiro você continuar empurrando, empurrando, empurrando essa pessoa, sem se posicionar de uma forma gentil, amorosa, respeitosa, elegante, você vai continuar alimentando o passarinho na boca, sabe? Aquela mamãe que leva comidinha pro passarinho na boca. É isso que a gente faz. Agora, quando E eu é entrego... inconsciente, né, Nath? É É inconsciente. completamente inconsciente, gente. É É completamente inconsciente. imperceptível. É. Imperceptível. Até que a pessoa procura uma ajuda e o terapeuta vai lá e tira, né, as vendas ali É. dos olhos. E você É isso. sente, né? Você sente no corpo. Você fala, cara, não acredito que eu fui parar nesse lugar. Isso é típico para mulher que odeia a sogra, por exemplo. Sim, sim. Né? Ou seja, tipo, odeio a minha sogra, odeio a minha sogra, porque minha sogra fez isso, porque meu marido é assim, porque minha sogra tratou ele assim, porque a mãe dele não deu isso, porque a mãe dele não fez aquilo. Gente, a mãe dele é perfeita. É a mãe dele. Não, você não é melhor do que a mãe dele. Quero que eu entro nesse lugar, né, de eu sou muito melhor. Eu teria tratado ele de um outro jeito, ele não seria assim como ele é. Então ele não seria quem ele é. Ou Totalmente. seja, vai fazendo uma misturada, vai fazendo aquilo que a gente chama de enredamento, de um jeito, cara, que é impossível desse casamento funcionar. Então eu quero dizer, se você tem um problema com sua sogra, bora resolver. Porque não dá para ter uma relação que funciona se o tempo inteiro você olha para o seu marido, ou para o seu companheiro, para a sua companheira, tanto faz, e metade dele você fala assim, que lixo. Porque dentro daquele homem ou daquela mulher tem metade mãe e metade pai. E quando a gente não consegue valorizar isso, fica muito difícil de manter uma relação legal. Você tá vendo aí, Olha, né, as perguntas. eu tô Vamos vendo lá. aqui, ó, a Isabela É. disse o seguinte: eu tenho um namorado, namorei com ele por 3 anos, terminamos e ele se casou com uma mulher que tem uma filha. Uhum. No período de 2 anos que ele ficou casado com essa mulher, ele fez de tudo para a filha dele. Agora, peraí, que ela está continuando a escrever. Ela está continuando a escrever, mas ok. Existe Então, uma história aqui que ela vai é terminar uma de contar. história. Toda vez que a gente tem Ok. uma história, gente, tem muito mais do que a história. E aí eu quero dizer a diferença entre história e a historinha. A Aqui, ó. história é aquilo que Ó. vem antes de você. A historinha é aquilo que a gente vai se contando. Vamos E lá. ela finaliza o seguinte, Nath: eles terminaram e hoje estamos juntos e vamos casar. Ele me pede nunca me impeça de ajudar a menina, que é a filha. É isso, Isabela? É a filha da ex-mulher dele. A filha da ex-mulher dele. Então, Impeça a de filha ajudar da a menina. ex-mulher Nunca me dele, impeça de ajudar a menina. que é filha dele, é isso? Isso. É filha Isso. dele. Ele tem Filha dele. uma primeira esposa e uma filha. Isso. É isso. Ele tem uma primeira Então, esposa e uma filha. Então, vamos exatamente. lá. Quando eu vou me unir a uma pessoa que tem uma história prévia, eu tenho que saber que essa história prévia tem precedência sobre a minha história com ele. O que isso quer dizer? A filha dele e a primeira esposa estarão sempre antes de você. Ah, mas eu vim antes. Ok.
Você veio antes, ele terminou com você. Ele casou com essa pessoa, teve uma filha com ela. E isso tem um lugar. E quando você olhar para este lugar com muito respeito, ele vai poder estar presente do seu lado. Agora, se você entrar em disputa com essa história, perdem todos. Olha, ela falou que a menina não é filha dele. Então, Ou mais seja, errado ainda. ele casou com uma pessoa que já tinha uma filha, Ok. né? Então, vamos E lá. ele se conectou com a menina. Esta filha não é filha dele. Não Então, é ele filha está dele. Vamos lá, Um gente. caso, um estudo de caso interessante aí, Nath. Ele está entrando no lugar de quem? Eu já vi que eu acho que eu tenho um ou dois alunos aqui. Quem é meu aluno da formação de constelação pode responder aqui, né? Por quê? Ele está no lugar de quem, gente? Ele está no lugar. Vamos lá, não vou contar, vamos ver se entra a resposta aqui. Ele está no lugar do pai dessa menina e não é o lugar dele. Então, não adianta, não é o lugar dele, ele está no lugar errado. E quem tem que resolver isso é a ex-mulher dele. A ex-mulher dele tem um problema com o pai da menina. Seja lá o problema que for, ele não é o pai dela. Ele pode amar, ele pode cuidar, ele pode ser um cara legal, mas ele está no lugar errado. Então, quando ele diz não me impeça de ter contato com ela, ele está dizendo, esta relação, para mim, é fundamental. Qual que é a relação? Acabei de falar agora, que não tem separação. Pai e filho, mãe e filho. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Agora, esses são os riscos das novas relações, das famílias mistas, né, das novas famílias. Porque tem os meus, os seus e os nossos. Então, quando tem os meus, os seus e os nossos, a gente precisa ter muito, mas muito autoconhecimento e muita maturidade para poder não entrar nas guerrinhas, né? De, você ligou para ela, você fez isso para ela, você não fez isso para mim, de comparação e competição. Tem algo aí que precisa ser olhado para essa relação. Tem algo que ele precisa olhar para a história dele. Tem algo que a primeira esposa precisa olhar. Tem um lugar que a Isabela precisa entrar para não entrar nessa disputa. Precisa de visão sistêmica aí. Não dá para entrar nessa relação achando que vai ser um passeio no parque, porque não vai. Não vai. Precisa de trabalho terapêutico, precisa de clareza. Agora, as pessoas, eu acho incrível, Ale, que as pessoas investem um caminhão de dinheiro para casar. Mas não investem R$1, né, reclamam, para se preparar emocionalmente para casar. É um troço alucinante, gente. Eu me lembro, há muitos anos atrás... Tinha que ser o inverso, né, Nath? Exatamente. Tinha que ser o inverso. Literalmente. Eu fiz uma palestra para um congresso de recém-casados que deu super errado, gente. Porque, é verdade, porque estava tudo iludido, né? Todo mundo achando que é só ir lá pegar a melhor florista, o melhor organizador de festa, a melhor igreja, o melhor som, o melhor isso, não sei o quê. Que o casamento é sucesso garantido. E aí eu perguntava, bom, quando vocês se prepararam e se programaram para conhecer essa pessoa que está aí na sua frente? Não é conhecer, assim, da gente ficar junto. Quais são os valores dessa pessoa? Quais são as crenças? Quais são os hábitos? O que é a história dela lá atrás? Quais são os combinados? O que precisa ser resolvido? Coisas simples. E aí, obviamente, não fiz sucesso, né, gente? Vamos combinar que as pessoas não gostaram de olhar para essa... Tipo, como assim? Tá tudo ótimo. Aí você vê esse caso que ela conta aqui. Fala, calma. Você tá entrando nessa relação sabendo de tudo isso? Precisa olhar, gente. E aí, todo mundo pensa que terapia de casal é uma coisa que só acontece quando o casal tá prestes a se separar, né? E pelo contrário. Acho que a gente precisa batizar isso com outro nome. Acho que a importância da gente se conhecer e construir uma relação de casal. Ou seja, então eu vou casar com você, eu quero construir a nossa relação.
Do mesmo jeito que eu planejo um ano o casamento, o que que acontece se eu planejar um ano dos encontros com alguém que está acostumado a trabalhar com casais e vai perguntar assim, fala, vem cá, o que que vocês pensam de almoço de domingo? Sabe almoço de domingo na casa da sogra? Como é que é isso para vocês? O que que vocês pensam sobre filhos? O que que vocês pensam sobre almoçar e jantar juntos? O que vocês pensam sobre sexo? O que que vocês pensam? O que que é uma frequência para vocês sexual aceitável? Ou como é que você reage quando você recebe um não? Que pode ser um não sexual ou pode ser um não tipo, cara, eu não quero ir para casa da sua mãe esse Natal, eu quero passar o Natal na casa da minha sogra, ou na casa da minha mãe, ou não, cada um vai para uma casa. Ou seja, quais são os combinados dessa relação? Eu atendi casais, cara, que brigavam há anos, jovens, tá? Há anos, por conta do ar-condicionado. Você sabe o que é todo dia brigar por conta do ar-condicionado? Ela sente frio, ele sente calor, ele liga o ar-condicionado, ela briga com ele. Toda noite. Como é que você acha que pode ser uma relação? Você tá falando, porra, Natália, o ar-condicionado? Olha, então, é o ar-condicionado, é a relação com a primeira esposa ou com a filha do outro casamento, é a relação que eu tenho com os meus irmãos, com meu pai ou com a minha avó, é aquilo que eu acredito sobre quando a gente tiver filhos, criança vai dormir no próprio quarto, ou eu quero que a criança durma no nosso quarto. Eu quero ter babá, não quero ter babá. Eu não quero ninguém dentro da minha casa, eu não imagino ficar sem empregada. Ou eu quero que minha mulher trabalhe e ela diz, imagina, o dia que eu tiver filho, eu vou ficar em casa. Ou seja, é uma construção, né, que vem da onde? Vem da tua história. Agora já não fala disso. E se a gente for né? para pensar, Nath, é uma coisa tão simples, né? Diálogo. Diálogo, né? E o que Mas está é um mais diálogo evidente que vai parar num lugar onde Sim. você vai ter que se abrir. Você vai ter que abrir mão das suas crenças, das suas verdades, para daí construir uma verdade única dos dois, uma verdade construída. Olha, a Darliele, direto de Curitiba, que está em Uberlândia, né, Darli, hoje, mas eu acho que ela direto de Curitiba, ela fez uma pergunta bem interessante, Nath, que é o seguinte, é possível acontecer alguma mudança sistêmica depois que chegam os filhos? Pode haver alguma mudança dos papéis? Nasce E ela um é mãe de papel, gêmeos. gente. Olha que Mãe de lindo, gêmeos. nasce um papel. Né? Não existia a mãe antes da chegada dos filhos. Não existia, esse papel você não vivia. Agora, eu vou dizer o que acontece. Quando nasce os seus filhos... gente, eu dou risada porque eu morro de dó, gente. Eu queria tanto... Na verdade, não nasce uma mãe porra nenhuma, né, Nath? Nasce o bebê, nasce uma mãe, muita calma nessa hora, então, né? vamos lá, eu vou dizer o que... Tem algumas coisas que acontecem, gente. A primeira coisa é todas as suas experiências com a sua própria mãe. Todas as suas experiências de maternidade serão ativadas a partir daquele momento. Você engravidou, você começou a ativar as experiências que você teve com a sua própria mãe. Essa é a primeira coisa. Então, aquilo que você não resolveu, puf, virá à tona. Quando nascem os seus filhos, nasce aquela mãe que não tem nenhuma experiência. Não tem curso para mãe. Vocês sabiam? Fala assim, gente, engravidei, vou fazer curso para mãe agora. E aí, mesmo que tivesse o curso para mãe, você acha que vai funcionar com o seu filho, mas o seu filho é um filho único, né? Ele é especial, ele é único, ele é autêntico. Então, às vezes, a fórmula não funciona. E você vai ter que desenvolver essa capacidade incrível de estar presente para o seu filho, para poder ir desvendando e conhecendo quem é esse ser que acabou de nascer. E aí o que acontece é que muitas vezes o marido fica de lado, fica de fora dessa relação, porque ele leva mais tempo para fazer esse vínculo. Você fez esse vínculo porque aquela coisinha começou a crescer dentro da sua barriga.
Então você já tem 9 meses de relação aí, né? Antes disso. A Ana Paula está falando aqui, quem dera ter esse curso. Ana Paula, eu vou falar a mesma coisa para você que eu falei sobre os relacionamentos. Engravidei. Quero engravidar. Quero engravidar. Ok, começa a conversar com o seu marido, né, com o futuro pai desta criança, e aí você vai falar, bom, como é que nós vamos construir as nossas ideias sobre filhos? Procurem alguém para fazer isso. Engravidei. A gente nunca falou sobre isso. Você não vai se preparar 9 meses? Ale, a gente não faz. Enxoval do bebê, a mantinha do berço, lá, o protetor do bebê. A gente não se prepara para a chegada do bebê? Totalmente. Prepare Faz seu relacionamento para a chegada do bebê. livros, né? Então, Você faz todo vai o lá. processo. Cara, faça um Total. processo. Faça 9 sessões, uma por mês, com alguém que tenha capacidade de fazer essa mediação. De poder conversar, gente, exatamente assim como nós estamos conversando. Vai perguntar para o marido e falar, meu amor, vamos lá, vamos vocês dois conversando aqui. Vocês vão sair da maternidade. Pergunta básica que eu faço para meus clientes quando tem filho, tá? Ou quando estão quase prontos para ter filho. Saiu da maternidade, vai ter alguém para ajudar ou não vai ter alguém para ajudar? A resposta, em 95% das vezes, é nossa, a gente não pensou sobre isso. Ah, então, como é que vai ser? Quem é que vai? Vai uma enfermeira, vai uma babá, vai a moça que trabalha na sua casa, vai a mãe, vai a sogra, não vai ninguém. Ou qualquer outra. Tipo, o bebê, os primeiros dias vai dormir no seu quarto ou vai dormir no quarto dele? Quando o bebê chorar, quem é que vai levantar? Vocês vão deixar chorar ou vão dar colo? Cara, perguntas básicas, tipo assim, primeiro dia que saiu, você já tem tudo isso para olhar. E assim sucessivamente. Para os próximos, vamos colocar aqui 5 anos no mínimo, né? Ela colocou aqui, eu tô perdida ainda, vivendo um dia de cada vez no meio da nuvem. Né? Gente, olha, não tem jeito. É autoconhecimento e esse tipo de suporte, de círculo de apoio é para a vida, não é quando você tem um problema. Se autoconhecer, construir a sua autoestima, o seu autovalor, é algo que deveria ser ensinado na escola. Né? A gente aprende tanta coisa na escola que depois a gente não vai usar, mas ninguém ensina pra gente que a construção de uma vida dá trabalho. A gente precisa se esforçar também. Precisa estudar, precisa investir tempo, precisa investir dinheiro. Em tudo. A gente investe um caminhão de dinheiro, né? Na saúde, né? Pagando o plano de saúde, todo mundo aqui tem certeza, né, que faz isso. Mas reluta em investir na prevenção da saúde. Então a gente paga para quando ficar doente ter tratamento, mas ninguém investe para não ficar doente. Então eu pago para ter um casamento legal, mas eu não invisto para ter uma relação legal, porque culturalmente não foi ensinado. Então eu quero ter uma super autoestima, mas eu não quero investir nem tempo nem dinheiro para fazer isso. Tudo bem, então bora continuar rezando, porque vai cair do céu aquela autoestima sob uma chuva de bênçãos. Ou ler um livro de autoajuda, né? E você faz aquele movimento igual o menininho japonesinho lá na sala de aula. Mas você sabe que é uma coisa legal? Eu vi, foi você que postou, né? Aquele videozinho do japonês? Foi. Uhum. É uma coisa muito interessante, porque às vezes, gente, um livro, ele tem um poder de despertar uma consciência na gente. E às vezes é uma chave que vira, e aí você começa a ir na jornada de ir atrás. Porque esse é o ponto, é uma jornada. Se a gente vai procurar uma solução mágica, muitas vezes a solução pode até ser mágica para aquele instante, para te dar um suspiro. Mas depois sempre vem o próximo passo, gente. Como o nosso professor, o Gilligan, ele costuma dizer, né? Aproveita-se, porque a próxima crise está virando a esquina. Né? E é isso, porque a vida vai trazendo desafios o tempo todo. Então cabe a gente escolher como nós vamos vivenciar esses desafios.
Acho que essa é a Exatamente. grande sacada, né? Exatamente. Ah, que legal. Tenho investido muito em livros de autoajuda. Começo um e termino outro para me ajudar no casamento. É o primeiro passo, né, Nath? Assim, Eu acho um que a gente primeiro tem passo para hoje você começar a despertar, né? muito conteúdo disponível, seja em vídeo, seja na internet, seja em livros. Mas eu também costumo falar que a gente tem que tomar cuidado com a maldição desse tipo de coisa, né? A maldição que é no sentido de falar, cara, a gente ficando tão entupido, com a mente tão entupida de coisas, que você não sabe mais o que fazer. Então, eu vou te dizer, que é o nome de quem que tá aqui? É a Isabela, né? Isabela. Isabela, escolhe um caminho e percorre o caminho. Para de pular, né? De livro em livro, de galho em galho. Escolhe um caminho. Porque às vezes é uma coisa que precisa, né, fazer uma chavinha. Não posso te dar uma dica de um livro. Eu acho que escolhe um caminho. Escolhe um caminho e vai. Porque A senão a Ariane gente lá fica direto do só. Zurique aqui falando. A gente fica Falando que aqui eu perdi uns bons muito, livros. E é esse caminho, muito. né, Nath? É, É um Preci- caminho. é um caminho. Então, eu acho que a coisa mais importante é o que está faltando, o que você precisa nesse momento. Eu acho que de tudo que você me contou, falta história, né? Falta se empoderar da sua história. Né? O que está fazendo vocês dois se encontrarem aí? Né? Que parte da história precisa ser preenchida. E E aí curada. você vai para o livro. E aí você vai para o curso. Mas precisa, gente, às vezes precisa de alguém, né, que já percorreu esse caminho, que já trabalhou com outras pessoas, que consegue ter destacamento emocional, perspectiva para poder olhar e falar assim, não é aí, é ali, ó. E às vezes é assim. Às vezes é assim, você sabe disso. Então, Que eu acho que é bacana. isso. Aliás, nós estamos chegando aqui no final, temos que Uau, fazer o nós nosso já sorteio, hein? passamos o tempo, na É. verdade, né? Mas eu acho que o papo tá tão bom, né, gente? Muita gente aqui conectada nessa live conosco, interagindo. Foi muito bacana, foi muito rico, né, pessoal? Essa quase uma hora de live com a Nathalie. E que presente, né? Todo esse conhecimento que ela trouxe, esse olhar sistêmico voltado para a autoestima dos relacionamentos. Então, vocês percebem que não é a autoestima em si, é algo muito mais profundo por detrás, né? São as nossas relações com o nosso sistema familiar, a forma como eu aprendo, né, a ter aquele determinado comportamento, aquela determinada regra familiar que de alguma forma vem passando de geração para geração e de alguma forma eu trago para dentro dos meus relacionamentos. Então, é um despertar de consciência de quem eu sou, né? E me veio até uma frase agora, Nath, para a gente finalizar, e eu passo a palavra para você também dar a sua fala final, mas é uma frase do Richard Moss que diz o seguinte: quem eu sou começa agora. Quem eu fui, começa agora. E quem eu serei, começa agora. Né? Então, eu acho que veio aqui de intuição e vai muito ao encontro do que você trouxe aqui pra gente, né? E de todas as histórias ali que nós trabalhamos aqui nessa live, que eu acho que foi um despertar de consciência para muitas pessoas, né? Sim. E eu passo a palavra para você já agradecendo, né, por tudo que você trouxe aqui para gente. Eu acho que muitas pessoas foram impactadas. Eu vou deixar a live salva aqui, tá, gente, no meu perfil. Então, se vocês quiserem depois assistir ela completa, vocês vão ver uma baita aula aqui da Nathalie, né, falando sobre autoestima nos relacionamentos e o quanto é profundo e necessário você se conhecer e olhar para o seu passado para você curar o que precisa ser curado, para você ter relacionamentos mais equilibrados e saudáveis. Sim. Sem dúvida, Lê, eu que agradeço. Eu acho que assim, eu vou terminar minha fala final. Será mais uma poesia do livro, né? Que é o livro que a gente vai sortear hoje.
Gente, esse livro eu chorei do início ao fim. Vocês não têm noção. Olha que Não é porque foi eu que escrevi, não, gente. viu? É porque é muito bom. É Aliás, quem lindo. quiser ouvir as poesias, estão lá no Spotify, gente. Só botar Nathalie Favaron. As poesias estão todas lá, gratuitas, abertas para vocês. E essa poesia é a primeira poesia do livro, que é a poesia que chama Gratidão, né? Que deveria Uau. ser como a gente olha para um relacionamento. E ela diz o seguinte: eu sou grata, meu amor. Eu sou grata por mim e por ti, pelo encontro e pelos presentes. Sou grata pelas lembranças e pelas memórias. Sou grata por tudo que em ti eu vi e em mim eu vivi. Pelos desencontros que me conduziram às descobertas. Pelas trevas que me levaram novamente à luz. Sou grata pelo que te conduziu a mim e pelo que me conduziu até você. Que minha gratidão possa ser o convite para a próxima dança, onde cada nova música nos renderemos aos prazeres da vida. Então, que a gente possa viver aí, né, mais uma dança, mais um capítulo, mais uma história, mais uma relação de um outro lugar, de um lugar mais maduro, de um lugar mais grato por tudo que a gente já viveu. Então, eu agradeço aqui a presença de quem estava aqui. Se vocês gostaram dessa live, lembrem de compartilhar, né? Pega agora o aviãozinho aqui, manda para alguém que você acha que precisa ouvir esse conteúdo que a gente deu aqui Por hoje. favor. Por Se favor, vocês- conteúdo de primeira. Se vocês primeira. tiverem dúvida, se vocês quiserem comprar o livro, vão lá, manda um direct para mim, manda um direct para a Lê, a gente se fala aqui. E aproveitem muito esse momento de toda essa profunda interiorização que a gente está sendo convidado a fazer para poder viver uma vida plena. E Ale, eu vou te dar uma dica agora, não deixa terminar, porque senão você não vai conseguir salvar. Tá? Ok. Então faltam Vai lá. 4 minutinhos aí. Vamos lá. Vamos sortear 3. já? Sim, porque Oi? senão você não vai conseguir salvar. Ó, a primeira sorteada, eu vou sortear a primeira sessão comigo, tá? A primeira sorteada foi a Blog Carreira de Mãe. Ganhou uma sessão comigo, tá? Ai, que delícia. E eu vou sortear agora quem vai ser a sortuda ou sortudo que vai ganhar o livro da Nath. Vamos ver. Quem aqui, for, vamos tem que ver, mandar um vamos e-mail ver. para mim, hein, gente? Tem que mandar uma mensagem para mim com o endereço. Exato. E, gente, olha, curtam a página da Nath, tá? Nathalie Favaron. Tem muita coisa legal que ela posta lá semanalmente. E, olha... Ah, a Darly que ganhou! Olha só. Depois eu vou te mandar a foto, Nath, pra gente comprovar, né, que de fato foi sorteado. Vamos lá. Próximo. Ana. Peraí. Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula ganhou o livro. Boa, Ana Paula, querida. Parabéns. Deixa eu dar Manda um um... direct para mim. Né? Aqui a Mar tá falando salva a live, salva a live. A gente vai salvar. Vou sim. salvar a live. Vamos salvar, sim. Manda uma mensagem para mim, tá bom? E quem quiser comprar o livro, gente, é só entrar no meu perfil, me mandar uma mensagem, eu mando o link para vocês, tá bom? Ale? Gente, comprem. Obrigada, Nath. Que Obrigada, querida. presente. Até a Que próxima. super abençoada. Muito obrigada por tudo, viu? Beijo para Uma boa vocês, noite gente. para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.